Olá galera, eu sou o professor Cadu e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a segunda cônica, que é a hipérbole. A hipérbole é uma cônica porque ela também é obtida através de cortes específicos num cone. Dado um cone de folha dupla, se você fizer qualquer corte, exceto no vértice, paralelo a uma das bases, você obtém duas figuras simétricas chamadas de hipérbole. Então uma hipérbole é uma figura como essa, em que você tem uma curva para cá e uma curva para cá que é perfeitamente simétrica à primeira. São duas curvas simétricas. Elementos importantes de uma hipérbole: o seu centro, que é o ponto médio entre essas duas curvas, e os seus focos, que eu chamei de F1 e F2. A definição formal de uma hipérbole na geometria analítica, a sua definição formal e prática, é que a hipérbole é o conjunto de pontos P tais que a distância do P até o F1 menos a distância do P ao F2 é um valor constante. Só que como eu não sei quem é maior, se é F1 ou F2, eu preciso fazer essa distância em módulo. Então a distância do P até o F1 menos a distância do P até o F2 é igual a um valor constante dado por 2A, onde esse 2A é exatamente a distância desse ponto até esse ponto. Esses dois pontos onde a hipérbole corta o eixo x são chamados vértices. Eu deixei A para a esquerda, A para a direita. Então esse tamanho todo vale 2A, que é exatamente a constante que você obtém aqui. Os elementos importantes da minha hipérbole, continuando, são a distância entre os dois vértices, dada por 2A, que é chamada de eixo real. Então, numa hipérbole, o meu eixo real tem comprimento valendo 2A. Vou pular essa por enquanto. Existe a distância focal, que é a distância entre os dois focos. Observe então aqui os dois focos, e a partir do centro, que é a origem, eu deixei C para a esquerda e C para a direita. Então a distância focal, a distância entre os dois focos, é dado por 2C. E a elipse tem um segundo eixo que a gente não enxerga inicialmente, que é chamado eixo imaginário, justamente porque a gente não enxerga inicialmente. Esse segundo eixo, que tem muita importância para a hipérbole também, é o seguinte: se você pegar exatamente o tamanho C, que é metade da distância focal, e colocá-lo aqui, no sentido da caneta, a partir do vértice, inclinado até encontrar o eixo y, você vai conseguir colocar o seu comprimento C aqui. Você sabe que esse comprimento do centro, esse C aqui, é esse C, e esse C aqui é o centro. Você sabe que esse tamanho aqui é dado por A, e o tamanho que você obtiver aqui na vertical é o que você chama de B. Se você fizer isso para cima e depois também para baixo, você descobre um outro segmento B. E a distância daqui até aqui, esse pedacinho aqui é meu eixo imaginário. Então, meu eixo imaginário tem B para cima e B para baixo, logo, o seu tamanho é 2B. Identificados numa hipérbole, o eixo real, eixo imaginário e distância focal, 2A, 2B e 2C, a equação dessa hipérbole, nesse caso, será dada por x ao quadrado sobre A ao quadrado, ou seja, x ao quadrado sobre metade do eixo real ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, ou seja, y ao quadrado sobre metade do eixo imaginário ao quadrado, e isso igual a 1. Bem parecido com a da elipse, só que aqui é menos, certo? Outra coisa muito importante: ao fazer esse triângulo retângulo aqui, ao colocar o C nesse sentido para formar um triângulo retângulo com C, B e A, ao formar o triângulo retângulo, tem o teorema de Pitágoras. Relacionando C, B e A pelo teorema de Pitágoras, eu concluo que o C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, numa hipérbole, se me fornecem dois desses valores, eu consigo calcular o terceiro por aquela expressão. E duas observações. Se o centro da minha hipérbole não fosse o ponto 0, 0, fosse o ponto x0, y0, você teria que vir no x e subtrair x0, você teria que vir no y, subtrair y0. Ficaria x menos x0 ao quadrado sobre A ao quadrado, menos y menos y0 ao quadrado sobre B ao quadrado, igual a 1. Tá aí, ó. Se o centro fosse o ponto x0, y0, você teria que subtrair x0 no x, y0 no y. Observação número 2. Se os dois focos não estiverem no eixo x, se eles estiverem no eixo y, o eixo real vai parar no eixo y. O eixo imaginário é o que vai parar no eixo x. Ou seja, você vai inverter o A com o B.
Na hora de montar essa expressão fica o contrário. O A vai parar aqui, o B vem parar aqui. Então nós teríamos x ao quadrado sobre b ao quadrado, y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Lembrando que na equação da elipse é o cara do eixo imaginário que fica negativo, ou seja, o menos ficaria com o x e o mais ficaria com o y. Se você preferir, pode até escrever esse primeiro, é bem prático. Y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Ufa! Por hoje é isso. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.